Estava meditando aqui em 1 Reis, capítulo 20, referente a quando Acabe ele recebe mensageiros de Ben-Hadad, rei da Síria, pois o rei da Síria estava exigindo que Acabe declarasse um certo temor, até mesmo um medo, do rei da Síria. E os mensageiros pedem para que Acabe use algumas palavras exaltando o rei da Síria. Acabe acaba se submetendo e transmite essas palavras. Só que o rei da Síria envia novamente os mensageiros, não apenas exigindo palavras, mas também exigindo aquilo que Acabe tinha, que eram os bens, pratas, mulheres, todos os bens que Acabe tinha como rei ali de Israel. Então Acabe ele vai pedir conselho aos anciões, e ele vê que o rei da Síria está exagerando e está exigindo além do que era previsto, Então os anciões aconselham Acabe a não entregar aquilo que o rei da Síria está pedindo. Ao Acabe falar isso para os mensageiros do rei da Síria, quando os mensageiros chegam para o rei da Síria e falam essas palavras, o rei da Síria se ira e fala: então vamos lá e tomar tudo que é dele. Então acontece aí uma guerra, pois um profeta é enviado a Acabe e fala que Deus entregaria o rei da Síria e todo aquele exército ao povo de Israel, e o povo de Israel sairia vitorioso. Então Acabe sai e Acabe pergunta: o que eu devo fazer? E pergunta até quem começaria a batalha. Então o profeta fala: você vai começar a batalha, você vai ir até eles e vai pelejar contra eles. Então Acabe sai a peleja contra o rei da Síria, e o povo da Síria, o exército da Síria são derrotados, alguns fogem, inclusive o rei da Síria foge também. E após um ano, o profeta envia ao Senhor e fala que o rei da Síria vai voltar novamente. E após um ano, esse período de um ano, o rei da Síria retorna novamente contra Israel para guerrear com um exército um pouco maior na planície, onde achava que seria vitorioso devido a ter uma vantagem na planície. E então, nesse período, novamente o exército de Israel consegue derrotar o exército da Síria, e mais uma vez, pela segunda vez, o rei da Síria consegue fugir da batalha e foge do rei de Israel, foge do exército de Israel. E então eles decidem, alguns conselheiros ali do rei da Síria, dar uma estratégia. Eles falam que os reis de Israel são reis clementes, que são misericordiosos, são bons, vamos usar assim uma forma mais prática. E então eles decidem usar uma estratégia para que eles retornem e peçam misericórdia ao rei de Israel para que possa ali perdoar eles ou fazer aliança com eles. E Acabe acaba cedendo. Eles fazem uma estratégia e Acabe acaba cedendo, diz aos mensageiros que tragam o rei da Síria, que era irmão dele, que eles fariam aliança. O rei da Síria vem até Acabe, se entrega, e ali eles fazem uma aliança. E nessa aliança, Acabe acredita que essa aliança foi uma aliança boa, E eles prometem algumas coisas, combinam algumas coisas. Só que logo após o versículo 35 do capítulo 20, vai ser interessante que um profeta enviado por Deus, ele vai chegar a determinado um homem num caminho, e ele vai pedir para que um homem o esbofeteie, bata nele. Esse homem não vai querer bater, só que o profeta fala: porque você não obedeceu à voz do Senhor. Mas o homem se recusou a fazê-lo, e por isso o discípulo do profeta lhe disse: visto que não obedeceu à voz do Senhor, eis que tão logo você se afastar de mim, um leão matará. Então essas palavras do profeta, do discípulo do profeta, para um homem que não quis o esbofetear e fazer aquilo que o discípulo pediu que ele fizesse, que era no caso bater nele, pois era uma estratégia que ele ia simular para ali o rei de Israel.
E então esse homem se afasta do discípulo do profeta e um leão mata-o, come ele, mata ele, né? E novamente um outro homem no caminho, o discípulo do profeta encontra e fala: agora eu te peço que bata em mim. Esse homem obedece, bate no profeta e ele esmurra o profeta. Então o profeta fica esperando o rei no caminho. E quando Acabe vem se aproximando, esse profeta entra na frente. Ele se coloca uma venda nos olhos, um saco na cabeça para não ser reconhecido, e ele grita para Acabe. Eles simulam uma história. Ele fala referente numa guerra, um soldado estava se retirando da batalha, e então um outro soldado fala para ele: vigia, dá um prisioneiro a ele, entrega um prisioneiro a ele e fala: vigia esse homem, não permita que ele fuja, e se ele fugir você vai pagar com a sua vida ou 30 moedas de prata, 34 quilos de prata. Então esse soldado que está responsável por cuidar daquele prisioneiro, ele, em meio a alguns descuidos da batalha, da peleja, da guerra, ele acaba se descuidando e, ao desaperceber, ele acaba perdendo o prisioneiro. Então nessa história ele perde Acabe. Então qual é a sentença, Acabe, que você dá a este homem? E Acabe vai falar: a sentença que eu dou é a mesma que você mesmo falou, é essa sentença que eu te dou. Então o profeta, ele fala, tirou a venda dos olhos, e então Acabe reconheceu que ele era um profeta, e o profeta fala: disse ao rei, assim diz o Senhor, porque você soltou o homem que eu havia condenado, será a sua vida pela vida dele, e o Senhor e o seu povo pelo povo dele. Então aqui a misericórdia de Acabe, ao desobedecer aquilo que Deus tinha ordenado que ele fizesse, fez com que ele pagasse com a vida dele, fez com que ele fosse culpado por uma aliança inadequada, uma aliança que não deveria ser feita. Então aqui a gente vê o que devemos ter de cuidado e atenção com alianças que não agradam a Deus, que a gente venha fazer, que não são de acordo com a vontade de Deus, que a gente tenta, por misericórdia, até mesmo com o coração bondoso, tentar trazer para perto de nossas vidas, tentar trazer para o nosso meio. Alianças que não agradam, que não são alianças que Deus tem prazer, ou até mesmo que não vão nos proporcionar algo que agrade a Deus, ou até mesmo que não vai proporcionar a gente algo que venha nos aproximar de Deus. Pois alianças erradas, alianças que não agradam a Deus, ela não nos aproxima, não faz a gente ter um coração bom. Pelo contrário, ela pode nos destruir, ou até mesmo nos colocar na morte, numa situação de morte, ou uma situação de prisão, seja ela emocional, sentimental, ou até mesmo nos tirar dos caminhos do Senhor.